Fala pessoal, professor Sérgio Araújo mais uma vez, para finalizarmos os hipoglicemiantes e entrarmos nos protocolos de tratamento com eles, iremos falar hoje sobre as glitazonas e também os inibidores da alfa-glicosidase, que são duas classes de hipoglicemiantes menos utilizadas do que as demais, mas muito úteis em algumas situações que nós veremos nessa videoaula. Então vamos começar com as glitazonas. Quais são os principais representantes das glitazonas? Nós temos a rosiglitazona, nós temos a pioglitazona e também a troglitazona. Entretanto, a troglitazona ela foi retirada do mercado por induzir lesão hepática grave e a roglitazona ela foi retirada por aumentar o risco cardiovascular. Então, na verdade, nós estamos falando de apenas um representante, que é a pioglitazona. O que é que a pioglitazona vai fazer? A pioglitazona, representada nesse esquema aqui pelo símbolo L, ela vai atravessar a membrana plasmática, vai se ligar ao fator de transcrição PPAR-gama e vai se dividir em duas ações diferentes. Uma ação é extranuclear, através de um segundo mensageiro, ela vai promover uma alteração, um mecanismo não genômico, ou esse complexo pioglitazona mais o PPAR-gama vai atravessar a membrana nuclear e lá vai promover uma transativação ou uma transrepressão. Ou seja, ela pode aumentar a ativação e a expressão de alguns genes ou pode reprimir outros genes. E é exatamente baseado nessa repressão ou nessa ativação genética que está o mecanismo de ação das glitazonas, também chamadas de tiazolidinodionas. Alguns livros, alguns artigos, vocês podem encontrar com esse nome. Aqui nós podemos ver o mecanismo de ação das glitazonas. Depois que ele se liga no PPAR-gama, depois que ele altera a expressão genética de alguns genes no núcleo, o que é que as glitazonas vão fazer? Então nós estamos vendo aqui, por exemplo, uma pessoa com os adipócitos magros, ou seja, uma pessoa sem obesidade nenhuma, mas com o aumento da obesidade, quando o adipócito começa a adquirir aquele fenótipo do adipócito obeso, nós podemos observar aqui que há uma infiltração de macrófagos pró-inflamatórios. E é exatamente como nós vimos na nossa aula de diabetes, esse aumento da atividade adipocítica, o aumento da infiltração de macrófagos, todo um mecanismo pró-inflamatório, o responsável pela insensibilidade tecidual à insulina. O que é que vai acontecer aqui? Nós temos a tiazolidinodiona, que são as glitazonas, que vão promover uma redução adipocítica. E tudo isso acontece, nós podemos ver no esquema, pela ativação do PPAR-gama. E o que é que a ativação do PPAR-gama pela tiazolidinodiona, pelas glitazonas, vão fazer no adipócito? Irão promover uma melhor homeostase de glicose, principalmente ativando genes responsáveis pela melhor homeostase da glicose, como por exemplo o transportador GLUT4, que é um transportador acoplado a tecidos insulino-dependentes e que sofre ativação pela insulina. Então, ao aumento da homeostase da glicose, também há um aumento do metabolismo de lipídios, com alguns genes responsáveis também pelo metabolismo de lipídio, como por exemplo a LPL, que é a lipase lipoproteica, como por exemplo o CD36, e também uma regulação melhor das adipocinas, diminuindo o processo inflamatório e aumentando o processo anti-inflamatório. Então nós temos aumento das adiponectinas, aumento do FGF1 e diminuição das citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, como interleucina 6, como a resistina, e todos esses caminhos, como a regulação melhor das adipocinas, como o aumento do metabolismo dos lipídios e como o aumento da homeostase da glicose, vai ter uma consequência nos tecidos periféricos, como o aumento da polarização para os macrófagos M2. E o que é que esse subtipo de macrófagos vão fazer? Vão aumentar a secreção de interleucina 10 e reduzir a de interleucina 12. Ou seja, esse macrófago ele vai ser um macrófago anti-inflamatório, combatendo o processo inflamatório. Além disso, vai também promover uma maior entrada de glicose nos adipócitos, um maior estoque de triglicerídeos, já que vai aumentar a expressão de GLUT4,
Também vai promover a entrada de glicose no músculo e a oxidação de ácidos graxos através da beta-oxidação. O fígado vai reduzir a produção de glicose e aumentar a oxidação de ácidos graxos, e o pâncreas vai aumentar a secreção de insulina. Todos esses aspectos vão melhorar a sensibilidade à insulina. Então as glitazonas têm esse potencial. Eles não vão aumentar exatamente a secreção de insulina, mas eles vão melhorar a sensibilidade que os tecidos periféricos têm às insulinas, principalmente pela ativação do fator de transcrição PPAR-gama. E aqui nós podemos ver os efeitos que as glitazonas vão fazer. Nós podemos observar que eles vão reduzir a glicose plasmática, ou seja, a glicemia de jejum, eles vão reduzir também a glicemia pós-prandial, eles vão reduzir a hemoglobina glicada, vão reduzir o peso também. Então nós temos várias reduções que vão melhorar o perfil glicídico do paciente diabético. Entretanto, nós já podemos ver uma característica bem peculiar das glitazonas. Os efeitos terapêuticos são a longo prazo. Vejam que a redução da glicemia de jejum ela só é significativa comparada ao paciente que usou placebo apenas 12 meses após a ingestão, após a administração da pioglitazona. Isso acontece por quê? Porque as glitazonas têm um efeito genético. Elas vão ser absorvidas, elas vão se ligar ao fator de transcrição, elas vão alterar a expressão genética, e a expressão genética só vai ter seu efeito observável depois de alguns meses. A mesma coisa acontece com a glicemia pós-prandial. Depois de 12 meses é que nós observamos uma diferença significativa na glicemia pós-prandial comparado ao paciente que fez uso apenas do placebo. Nós podemos ver também no gráfico E e no gráfico F a variação da pressão arterial sistólica e diastólica. Nós podemos ver que as glitazonas eles não conseguem alterar, não conseguem reduzir de forma significativa a pressão arterial sistólica, mas elas alteram a pressão arterial diastólica de forma significativa, com P de 0,01. Nós podemos observar também com relação a LT e a ST que a pioglitazona também consegue reduzir as enzimas hepáticas, mostrando de certa forma um grau de proteção com relação ao paciente que tem uma obesidade, com relação ao paciente que tem um processo inflamatório, na qual normalmente isso repercute na função hepática. E nós podemos ver também a relação do espessamento da carótida íntima média. Nós podemos observar que após 12 meses ou após quase 24 meses, de fato houve uma diferença comparada ao paciente que usou placebo e que no cômputo geral, após 36 meses, de fato essa diferença ela foi significativa com P de 0,047. Você acha que a informação que eu trouxe até agora já merece o seu like? Então não se esqueça de dar o like nesse vídeo, não se esqueça também de se inscrever no canal e principalmente não se esqueça de marcar o sininho. Teremos muitos outros vídeos pela frente, na qual você poderá usufruir gratuitamente se você se inscrever nesse canal. E agora vamos falar sobre os inibidores da alfa-glicosidase. O que é a alfa-glicosidase? Nós podemos ver nessa imagem aqui que a alfa-glicosidase é uma enzima que está na borda em escova intestinal e que é responsável pela quebra de oligosacarídeos em disacarídeos ou em monossacarídeos que serão absorvidos. Então nós podemos ver, por exemplo, um oligosacarídeo ligado à alfa-glicosidase ou ligado a um inibidor da alfa-glicosidase, que no caso aqui é a carbose. Quando a carbose se liga ao inibidor da alfa-glicosidase, o que vai acontecer é que a digestão de carboidratos ela será inibida e, consequentemente, a absorção desses carboidratos também será inibida. Então, o papel principal desse fármaco hipoglicemiante é reduzir o aumento da glicemia após a ingestão de alimentos. E nós podemos ver aqui alguns representantes, a carbose, que nós demos o exemplo no esquema ao lado, o miglitol e também a voglibose. Todos eles são inibidores da alfa-glicosidase com algumas diferenças que nós veremos agora. Aqui nós temos uma tabela mostrando as principais diferenças e propriedades dos inibidores da alfa-glicosidase.
Primeira extensão da absorção. Quanto de carboidrato vai ser absorvido se for utilizado esses inibidores da alfa-glicosidase. No caso da carbose, a absorção é pequena, menos de 2% do carboidrato ingerido ele vai ser absorvido. Já o miglitol vai depender da quantidade de carboidrato. Se 25 mg de carboidrato for administrado, ele vai ser completamente inibido. Mas 100 mg de carboidrato, entre 50% a 70% da absorção, ela vai ser inibida. Já a voglibose também vai ser pobremente absorvido, menos de 6% do carboidrato ingerido ele vai ser absorvido. Com relação à excreção, a excreção dos inibidores da alfa-glicosidase, ela pode ser fecal ou pode ser renal. Para a carbose é principalmente fecal, 51% da sua eliminação é fecal, 34% é renal através de metabólitos. Já o miglitol, a principal forma de eliminação é por via renal, mais de 95% da sua concentração é eliminado por via renal, e a voglibose é exatamente o oposto. A principal via de eliminação é fecal, com 98% fecal, e 5% da sua eliminação ela é renal. E na próxima aula nós vamos começar a discutir os protocolos para seleção e uso dos hipoglicemiantes. Aqui nós podemos ver uma das características dos hipoglicemiantes, se eles aumentam o peso corporal ou se eles diminuem o peso corporal. Então não percam, na próxima aula, a gente vai começar por esse slide, falando sobre características de ganho de peso ou de perda de peso pelos hipoglicemiantes. E se você quiser continuar a discussão dessa videoaula nas redes sociais, aqui na tela estão aparecendo algumas delas. Você pode me seguir lá, podemos trocar uma ideia sobre alguns assuntos que você não entendeu nessa videoaula. E se você tiver alguma dúvida, se surgiu algum questionamento durante essa videoaula, comente aqui embaixo que eu com certeza responderei. Até a próxima videoaula.